Fala, seus futebolzeiros de plantão, tudo bem com vocês? E saiu o sorteio da Copa do Brasil. Teve time que deu sorte por decidir o jogo em casa, mas os times que vão decidir fora de casa, se não fizer um belo resultado em casa, vai se complicar. Então, vamos para os confrontos após a vinheta. Eu não tenho vinheta, gente. Nunca tive vinheta em lugar nenhum. Então bora, vai. E o primeiro confronto já vem com uma disputa de clássico. Exatamente, Fluminense e Vasco vão disputar as oitavas de finais. Querendo ou não, o ano passado foi nas semifinais entre Fluminense e Vasco que o Vasco garantiu a final contra o Corinthians no ano passado. Os times estão na mesma sintonia, querendo ou não, mas não tá. Vasco tá bem mal na classificação, tá quase beirando a zona de rebaixamento, e o Fluminense tá muito bem no Brasileirão, na Libertadores nem tanto, mas se pegar de confronto, eu acho que o Fluminense tá melhor no momento, mas isso vai acontecer lá depois da Copa do Mundo. Eu não sei como que vai estar, se o Vasco vai estar com o Renato Gaúcho, porque tá com essa discussão entre a torcida e o treinador. Também a compra da SAF, será que sai até a volta da Copa do Mundo? Então fica nessa incógnita, mas se eu fosse falar por decidir em casa, eu acho que desta vez o Fluminense vai acabar passando do Vasco. Agora o segundo jogo que vai decidir em casa é o Coringão contra o Internacional, desculpe. Contra o Internacional vai ser o confronto entre Corinthians e Internacional. Se pegar entre confrontos de Copa do Brasil, o Corinthians sempre se deu o melhor contra o Inter. Teve uma desclassificação nos pênaltis uma época, mas já ganhou o título em cima do Internacional, o Corinthians. E querendo ou não, o Corinthians em Copa vai muito bem, ainda mais com o Fernando Diniz, que sabe jogar muito bem Libertadores, que é um jogo de Copa, e também a Copa do Brasil, que levou aquele time horrível do Vasco para a final. Então, se for para acreditar e não clubismo, eu acho que os dois times estão na mesma sintonia, mas acaba por o jogo ser em casa do Timão. Eu acho que o Timão passa do Internacional. Agora vamos de Grêmio e Mirassol. O Grêmio e Mirassol já tiveram esse confronto na Copa do Brasil e muita gente não lembra, mas na época o Mirassol tava na Série C, tinha nenhuma perspectiva nenhuma de hoje estar na Série A. E naquela época o Grêmio era favoritaço, com o Jeromel na zaga, um time bem robusto. E, querendo ou não, naquela época o Mirassol acabou passando. E eu acho que não vai ser muito diferente. O Grêmio pode usar a camisa, porque já ganhou a Copa do Brasil, tem experiência na Copa do Brasil. Mas o Mirassol tá muito mal no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil está indo muito bem. Então eu acho que pelo jogo ser decidido no Sul, pode ser que esteja 55% pro Grêmio, mas vou acreditar na classificação do Mirassol para esse jogo. Aí vem um jogo que é de um time que tá jogando muito bem e o outro time que tá jogando muito bem, que é o Vitória e o Atlético Paranaense. Os dois times melhoraram muito nesses últimos tempos no Campeonato Brasileiro, mas como eu disse já nos outros confrontos, vai ser depois da Copa do Mundo. Pode ser que volte, tenha um desmanche, alguns jogadores percam o Vitória ou o Atlético Paranaense. Mas se tratando de jogar em casa e eliminou, querendo ou não, o Flamengo, eu dou essa vitória para o Vitória mesmo. Eu acho que o Vitória vai classificar em cima do Atlético Paranaense. Agora esse confronto eu acho que vai ser um horror pelo que tá jogando os dois times. E principalmente um da Série B e outro da Série A, mas jogando muito mal. Teve uma derrota esses tempos atrás pro Corinthians. Eu não sei como eu disse, vai ser depois da Copa do Mundo. Pode ser que o Atlético dê uma melhorada, mas vai ser Juventude e Atlético Mineiro. Eu acho que desta vez pode ser considerado uma zebra, porque é um time da Série B. Mas quem classifica neste jogo, por se tratar do jogo, o segundo jogo ser em casa, eu dou a vitória pro Juventude. E no jogo passado eu tava falando a respeito do jogo horroroso que poderia ser, mas agora eu lembrei que também vai ter Remo e Santos. E querendo ou não, o Remo vai decidir em casa. E será que o Santos, depois da Copa do Mundo, vai ter Neymar pra ajudar? Porque, querendo ou não, ele tá correndo do lado de muito animal ali no Santos.
Então eu não sei se ele até lá ele vai voltar pro Santos ou vai jogar nos Estados Unidos. Mas se tiver Santos com o Neymar, eu acho que eu daria a vitória para o Santos. Dependendo se tiver um desmanche, o Brasão sair, Neymar sair e outros jogadores, tudo indica que Remo vai estar nas quartas de finais. Já Cruzeiro e Chapecoense, que também marca o jogo da Copa do Brasil nas oitavas de finais, eu acho que esse jogo, querendo ou não, talvez a Chapecoense pode focar mais em Copas, porque querendo ou não está quase rebaixada. Eu acho que vai ser o time rebaixado, o primeiro a ser confirmado como rebaixado no Brasileirão. Pode ser que eles dão um gás a mais na Copa do Brasil. Mas depois eu fui ver o confronto, o segundo confronto é em casa do Cruzeiro. Então eu acredito que desta vez a Chapecoense vai ser eliminada da Copa do Brasil e vai ser rebaixada no Brasileirão, porque desta vez nesse confronto passa o Cruzeiro. E o outro jogo que pode ser uma zebra, como aconteceu entre Vitória e Flamengo, eu não posso dizer zebra porque o Fortaleza é um time que já foi muito forte. Infelizmente o ano passado acabou caindo, que eu tinha um apego ali com o Fortaleza, eu achava um time muito bem estruturado, mas foi para a Série B e contra o Palmeiras. O primeiro jogo vai ser em São Paulo. Tudo indica que talvez o Palmeiras possa ganhar esse jogo, mas se houver uma zebra e o Fortaleza ganhar esse jogo, eu acho que vai ocorrer outra zebra na Copa do Brasil, se tratando de time de Série A e Série B. O Fortaleza vai classificar contra o Palmeiras, diante do segundo jogo ser em Fortaleza. E aí, queria saber de vocês, se tratando dos jogos, dos confrontos, e vendo que o jogo vai ser bem disputado, a Copa do Brasil, oitava de finais, com confrontos já de clássicos, confrontos difíceis, confrontos que tem história. Queria saber de você, qual time vai classificar para as quartas de finais? Deixe nos comentários, deixe seu like e não deixe de seguir nossa página, porque aqui tem futebol todos os dias. Tamo junto!